Há pouco tempo atrás, nós postamos um vídeo falando sobre a prescrição intercorrente. Esse foi um vídeo que gerou bastante repercussão e algumas questões dos nossos seguidores que eu vou responder nesse vídeo de hoje. A primeira questão era se a contagem do prazo para a prescrição intercorrente seria sempre de 5 anos ou se aplicaria a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que é aquela que diz que prescreve a pretensão executiva no mesmo prazo da pretensão ao processo de conhecimento. Eu quero esclarecer que também na prescrição intercorrente se aplica esse regramento da súmula 150 do STF. Ou seja, se eu estiver diante, por exemplo, de uma ação calcada em responsabilidade civil, que o prazo prescricional é de 3 anos, a pretensão executiva também prescreve em 3 anos. E aí seria nesse prazo que o juiz estaria autorizado a reconhecer a prescrição intercorrente naquele processo. Esse é um dado importantíssimo. Em segundo lugar, houve também um questionamento acerca se o juiz, transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, poderia declará-la imediatamente, de ofício, ou se seria necessário intimar as partes para regular o andamento do processo. Antes de declarar a prescrição intercorrente, é sim necessário que o juiz intime as partes. Por quê? Isso decorre do artigo 10 do Código de Processo Civil, que é o princípio do contraditório efetivo e da própria cooperação. Veda-se na atual sistemática processual a prolação de uma decisão surpresa. As partes não podem ser surpreendidas por uma decisão do juiz. Por isso é importante que haja essa intimação antes, para que depois o juiz, de forma definitiva, reconheça o lapso temporal que autorize a declaração da prescrição intercorrente naquele processo. A última e talvez a mais importante das perguntas é se a prescrição intercorrente se aplicaria também não apenas na fase de execução do processo, quando se não se localiza bens, ou se também seria aplicável pela ausência de citação válida do réu. Pois bem, é sim possível que essa prescrição intercorrente decorra da ausência de citação. Já existe decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Localizei também jurisprudência de outros tribunais de justiça, como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Tribunal de Justiça de São Paulo. Veja, pela sistemática do atual Código de Processo Civil, o que interrompe a prescrição é o despacho que ordena a citação da parte. Veja lá, se decorrer o prazo prescricional a partir do momento em que se determinou a citação e essa citação não ocorreu, é perfeitamente possível que se declare a prescrição intercorrente naquele processo. Mas um dado é importante esclarecer. A prescrição intercorrente só ocorrerá se a inércia na citação ocorreu por parte do seu autor, do autor da ação. Se a demora na citação, ocorrer pelos mecanismos do Poder Judiciário, se foi o próprio Poder Judiciário que deu causa a essa demora na citação, aí não há que se falar em prescrição intercorrente nos termos da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, para que a prescrição intercorrente seja declarada diante da ausência de citação, é preciso que essa ausência de citação seja imputada ao próprio autor que tem interesse no regular prosseguimento daquela relação jurídica processual.